Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, vamos aprender um pouco mais sobre ruas da cidade de São Paulo. Vamos lá? Antes de mais nada, queria pedir para você dar o seu ok ou dar o seu não ok aqui ao final. Conta para a gente como é que a gente está indo, né? Se você dá o seu positivo ou o seu negativo, a gente sabe se está indo na linha correta aí da tentativa, minha tentativa pessoal, de tentar mostrar aí por que aquela rua tem esse nome, por que a gente tem essa ideia da cidade de São Paulo, que a gente olha para o nome da rua e fala assim, caramba, por que essa rua tem esse nome? Né? Então, a minha ideia é trazer isso. E eu estou trazendo aqui nomes de ruas que são diferentes, são até estranhas, que você fala, caramba, de onde é que vem a ideia disso? Né? Vamos conhecer? Vamos lá. Rua Canção Agalopada, ali em Itaquera. Agalopada. Aí é que tá, né? A gente passa por uma rua, Canção Agalopada. Isso é nome que dá para rua, né? Pois então, Canção Agalopada é o título de uma música do Zé Ramalho. José Ramalho Neto nasceu ali na cidade de Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba, no Brasil. 380 quilômetros de João Pessoa. E quando tinha 2 anos de idade, seu pai se afogou em uma represa na cidade de Teixeira, do sertão de Paraíba. Passou a ser criado então pelo seu avô. Relação que tem entre os dois, mais tarde vai ser homenageada numa canção Avó Rai, Avó Rai. Após passar a maior parte da sua infância em Campina Grande, a sua família então se muda para João Pessoa. E o Zé Ramalho, então, ingressa num curso de medicina, Universidade Federal da Bahia. Um médico, melhor que ele fosse cantor. Assim que a família se estabeleceu em João Pessoa, ele participou de algumas apresentações da Jovem Guarda, sendo então influenciado por pessoas como Renato Barros, Lene Linha, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys, os Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Bob Dylan. E aí, de repente, ele veio lá e fez uma canção maravilhosa chamada Canção Agalopada. É isso aí. Quando você olha para isso, Um Lugar e Suas Histórias, você nem imagina que naquela placa que está escrito Canção Agalopada, lembra a história, lembra uma homenagem, lembra alguma coisa da vida de alguém, no caso Zé Ramalho, que está aí colocada para a gente, né? Vamos para outra. Rua Eureka, na Vila Maria. Eureka? A palavra Eureka foi, então, supostamente pronunciada por um cientista grego chamado Arquimedes, ali entre 287 a.C., quando então descobriu como resolver um complexo problema, um dilema até, apresentado pelo rei, o rei chamado Hierão. O rei queria saber o volume de ouro em sua coroa. Arquimedes sabia que para isso ele tinha que derreter a coroa e aí então ver o volume dela. Acho que não seria muito bom derreter a coroa para entender a densidade do ouro que estava ali colocado, porque senão não teria coroa, né? O problema complicado era então medir o volume da coroa sem ter que derreter a coroa. Ele descobre essa solução quando então ele vai e entra na banheira para tomar o seu banho. E ele observa que toda vez que ele entrava na banheira, aquela banheira jogava água para fora. Ele dizia, peraí, o volume da água que joga para fora é igual ao volume do meu peso em corpo. Concluiu então que medir o volume da coroa, bastava mergulhar essa coroa em água e depois então calcular o volume de água deslocado, que deveria ser então equivalente ao peso do ouro que estava ali.
E ele ficou tão contente que ele pegou pelado, saiu pelas ruas correndo e gritando: Eureka! Eureka! Que significa achei, resolvi o problema. O princípio de Arquimedes ficou conhecido então como Eureka, um cientista grego que, de repente, imagina ele pelado andando pelas ruas, gritando Eureka. Eu fico imaginando a cena, né? Tá aí, um lugar, suas histórias. Quando você passar ali pela rua Eureka, cuidado, pode ter alguém correndo por ali e, de repente, você vai se abismar com a coisa. Mentira, né? Vamos para outro. Travessa sem história e sem destino, ali no Iguatemi. Olha só, cada nome que tem, cada rua tem um nome, travessa sem história, sem destino. Então, olha, sem história, sem destino, eu não tenho história para contar, né? Pois é, Sem História, Sem Destino é o título de uma outra música, de um senhor chamado Paulo Debério e de um outro chamado Paulinho Rezende. Então, eles iniciam sua carreira ali, então, em Minas Gerais, integrantes de um grupo, de uma dupla chamada Santos e Debério, num festival de carnaval ali em Belo Horizonte. Durante ali a década de 70, algumas de suas composições foram gravadas por Alcione, escritas em parceria então com o Paulinho Rezende, gravadas então por Zé Carlos, Janaína, Leci Brandão, Emílio Santiago, o Vando, e que foram então intérpretes das músicas desses dois grandes compositores, Paulo Debério e Paulinho Rezende. Trabalhou como produtor na gravadora então Polygram e produziu grandes artistas, cantores, bandas, então Alcione, AGP, Chitãozinho e Chororó, Fafá de Belém, Emílio Santiago, Elimar Santos, Simone, Margareth Menezes, Luiz Caldas, Beto Barbosa, Jean e Giovanni, Luiz Airão, Odair José, Rebalhão, e bota um monte de gente aí, porque ele sendo então produtor na Polygram, revelou muita gente. Tá aí, gente. Quando a gente passa por uma rua, muitas vezes, sem história, sem destino, a gente não sabe um lugar e suas histórias e o que está por trás dela. Nas quartas-feiras, eu falo sobre ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras, eu falo sobre uma cidade do Brasil. E estamos aqui também falando sobre uma cidade diferente, com nome diferente, inusitadas. Te espero lá. Agradeço. Até mais.